Boa noite, cursistas. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que está aí o mês dando aula? Já querem férias? É, então vamos lá, né? Vamos para o nosso segundo encontro, o nosso segundo encontro da nossa segunda reunião, da nossa temática Clima Escolar, Educação em Direitos Humanos. Então, olha só, gente. Esta temática, que nós vamos nos aprofundar um pouco na questão do conceito, ela vai ocorrer em duas partes, tá? Hoje é a parte um, reunião 2, clima escolar, educar em direitos humanos. Na próxima semana, nós realizaremos a parte 2 da mesma temática. Então, seguindo aqui com o nosso encontro, aqui é aquele slide onde a gente solicita, né, que todo mundo fique aí com a câmera aberta, para que a participação de vocês seja efetiva. E também, se possível, pessoal, estejam aí no computador, tá? De preferência em um computador. Bom, qual é a nossa agenda de hoje? Nosso acolhimento, 10 minutos. Saberes em ação, 15 minutos. Conexão, saberes e prática, 15 minutos. Na prática e compartilhamento, 25 minutos. E hoje, pessoal, para concluir, nós temos o nosso primeiro RAF, tá? Bem tranquilo, viu, gente? Já fiz com outras turmas, às vezes dá um ou outro errinho assim de acesso, mas assim, super tranquilo, tá? Super tranquilo mesmo. Nosso RCO já está funcionando, então eu já lancei as presenças de vocês na reunião da semana passada. E eu, pessoal, até para garantir, dar uma segurança para a gente, no finalzinho ali da reunião, aproveito e faço a chamada aqui, tá? Que é bom, né? A gente fazer a chamada na hora, nada como o ao vivo. E aí eu já vou ali colocando, registrando a presença de vocês. Bom, quais são os objetivos da nossa reunião de hoje? Nós vamos compreender o conceito de educação em direitos humanos e conhecer os aspectos legais da educação em direitos humanos do Estado do Paraná. E, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos aqui na semana de número 2, né? Que é onde nós trabalharemos aí a primeira parte do nosso encontro. E agora nós vamos passar para o nosso acolhimento. Eu vou pedir para que vocês encontrem algumas palavras, tá? No mínimo três, mas que vocês encontrem palavras aí nesse caça-palavras, que você encontre nesse caça-palavras ao menos três palavras. E podem escrever no chat, por gentileza. Pode falar, Rosana. É isso que eu ia perguntar, se era para escrever no chat. Isso, no chat. Desculpa, Obrigada. pessoal. Do chat. Vamos lá, gente. Olha só, bastante colega participando aqui. Essa turma é muito participativa, isso é muito bom. O Cláudio colocou paz, a Adriana, respeito, dignidade, liberdade. Lindicéia, respeito, paz. Cláudio, fraternidade. Vilma, dignidade, paz. Justiça. Nossa, pela primeira vez apareceu justiça. Nas outras turmas o pessoal não tinha encontrado justiça. Ana Maria, respeito, paz, fraternidade, igualdade, fraternidade, liberdade, paz, igualdade, fraternidade, dignidade, liberdade, fraternidade, justiça. Muito bem, pessoal. Respeito, igualdade, liberdade. Então, bastante aluno, bastante cursista aí participando, justiça, fraternidade, paz. Muito bem.
a Janete, Paz, Fraternidade e Respeito, que foi a última, Dignidade, Fraternidade, antes a Ana Luísa. Então, muito bem, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E são palavras, né, gente, que sempre acompanharam a nossa trajetória na educação pública, né? Principalmente na educação pública do nosso país, que a gente sabe que, no caso do Brasil, a educação, ela deve ser um instrumento de emancipação das pessoas, dos estudantes, né? Eu mesma, gente, tudo que eu tenho hoje na minha vida, eu consegui através da educação. Eu sou fruto da escola pública, estudei aqui em um colégio aqui em Foz, todo o meu sexto ao nono, depois fiz ensino médio, técnico, magistério. E é isso que a gente sempre tenta passar para os nossos estudantes, né? Que a educação ela tem esse poder transformador. E, Karina, o que, que tem a ver a educação com essas palavras, né? Olha só, vocês acertaram o gabarito, tá? Tem paz, fraternidade, justiça, igualdade, liberdade, respeito, né? E essas palavras, gente, estão presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi construída após a Segunda Guerra Mundial, tá? Onde o mundo parou para discutir, né? Após a Segunda Guerra aí, não que só a Segunda Guerra foi um momento onde nós vimos e percebemos muitas violações de direitos humanos. Infelizmente, quem trabalha com história sabe que a história da humanidade, depois de um determinado momento, ela é cheia de violações de direitos humanos, e um dos objetivos de você fazer o estudante entender a história, conhecer a história, é para a gente não repetir esses erros, né, enquanto sociedade. Mas após a Segunda Guerra é onde nós, a grande maioria dos países, nós construímos, aceitamos, entramos em um consenso e criamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma outra palavra presente nessa declaração, pessoal, é educação. E é onde a gente percebe, né, que a educação, se ela não for uma educação para promover sujeitos que desenvolvam atitudes de paz, fraternidade, justiça, igualdade, liberdade e respeito, ou então que esses sujeitos possam lutar de alguma maneira para que eles tenham acesso à paz, fraternidade, justiça, igualdade, liberdade e respeito, a nossa educação fica muito vazia. Ela perde o sentido de ser, né? Então, é muito importante. Eu acho essa temática, assim, uma temática muito importante para a gente trabalhar, né? Primeiro com os professores, para a gente poder passar aí para os nossos alunos. Bom, então agora, gente, nós vamos trabalhar alguns conceitos, tá? De forma mais resumida, né? Primeiro sobre o que são os direitos humanos, de forma muito resumida, e depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho em educação em direitos humanos. Eu gostaria de solicitar se alguém poderia ler para nós aqui o conceito de direitos humanos. Direitos humanos. Mas assim, Eu posso quem ler, começou? professora? Tá, então a Ana Maria lê e depois a Adriana lê o outro, pode ser? Então vamos lá. Deixa eu ver. São direitos universais convencionados pela maior parte dos países do mundo, incluindo o Brasil, desde a Conferência Mundial que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Em nosso país, esses direitos são reiterados para todos os brasileiros na Constituição Federal de 1988. Obrigada. E, gente, e a nossa Constituição, essa Constituição de 1988, ela conseguiu em seus textos utilizar, né, foi construída, foi uma construção da sociedade, nós vimos de um período aí, né, de um regime ditatorial, e ela foi uma construção tão ampla, e ela conseguiu colocar em seus textos, em seu texto, tantos direitos, né? Tanto para nós, habitantes aqui da cidade, as pessoas da cidade, quanto para os povos originários das florestas,
o pessoal quilombola, as comunidades ribeirinhas, a questão do acesso à educação, ela é uma Constituição muito pautada na Declaração dos Direitos Humanos. E o texto, gente, ele é maravilhoso. Se nós conseguíssemos viver no nosso país pelo menos uns 20% do que tem nessa Constituição, nós estaríamos vivendo uma sociedade muito mais justa, muito mais fraternal. Tanto é, pessoal, que essa Constituição ela é conhecida como Constituição Cidadã, por conta desse aspecto dela, né, desse olhar aí humano, esse olhar de envolver, de colocar a maioria, né, a totalidade aí da sociedade brasileira com acesso a esses direitos, né? E agora, a Adriana vai ler para nós Educação e Direitos Humanos. Educação em direitos humanos diz respeito a comportamentos que buscam fazer as pessoas saberem da existência dos direitos humanos, entender como esses direitos afetam as suas próprias vidas e as vidas das outras pessoas com quem convivem. É sobre fazer a sociedade respeitar esses direitos. Isso mesmo, gente. Olha só, isso aqui tem tudo a ver com a fala acho que foi da Rosana no início da nossa reunião, quando nós estávamos falando da sociedade, né? Porque será que a gente percebe uma sociedade hoje, pessoal, que consegue fazer a sociedade como um todo respeitar os direitos humanos? Enquanto sociedade, a gente cobra, né? Parece que a sociedade anda meio assim, como que eu posso dizer, inerte, né? Então a gente precisa, sabe? E, gente, olha, a sociedade como um todo precisa, e pessoal, o papel da escola é fundamental, tá? Porque onde que você pode aproveitar dentro de uma formação também trabalhar esses valores? É na escola. Principalmente, que eu vejo assim, eu não vou falar, porque senão eu gostaria que vocês falassem, eu não quero me antecipar. Então, assim, fechando aqui para a gente passar. Educação em direitos humanos diz respeito a comportamentos que as pessoas saibam, né? Buscam saber dessa existência e também, como sociedade, nós fazermos Comportamentos esses direitos. fazer as pessoas. Desculpe, professora, abri sem querer. Tem problema, tem problema. É fazer esses direitos serem respeitados, é fazer esses direitos valerem, tá? Essa é a educação em direitos humanos. Bom, mais que uma discussão teórica, a educação em direitos humanos se constitui como uma atitude do educador diante da vida concreta dos estudantes e das relações humanas no espaço educativo, procurando investir na construção de uma cultura de paz, de solidariedade e de cuidado. Então, gente, a questão do conceito de educar em direitos humanos, a gente tem aqui a teoria, mas, gente, onde que realmente isso de fato vai ocorrer? Vai ocorrer através das nossas atitudes como educador. E não só com os nossos estudantes, mas também com os nossos colegas, nós como direção, nós como técnicos do núcleo, nós como colegas de trabalho de um outro professor, nós como professores dos alunos, principalmente dos nossos estudantes. Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito desse slide? Pode falar, Ana Luísa. Professora, só um comentário. Eu sempre aviso os alunos que eles tenham curiosidade em ler o artigo 5º da Constituição. Ele é extenso, mas ele é extremamente importante para qualquer comportamento nosso em sociedade, para você poder conhecer melhor o outro, respeitar a crença religiosa, né, e essa questão mais individual ali das pessoas, porque
é um documento que boa parte da população não tem paciência para ler. E muitas Uhum. vezes a escola, ela, até pelo professor também não ser muito simpático a esse tipo de leitura, deixa de oportunizar os estudantes essa espécie de curiosidade. Leiam sem compromisso, mas para saber do que se trata. Né? É importante que a gente consiga, pelo menos, colocar esse comportamento de curiosidade nos estudantes, né? De ir além daquilo que se estuda em sala de aula. Verdade, verdade. E você colocando isso, eu fiquei bem preocupada agora também. Eu não sei se vocês souberam, antes, meninas, eu sei que já é quarta-feira, mas feliz Dia das Mulheres para nós. E os homens que estão aqui, feliz Dia das Mulheres de vocês, das suas companheiras, né, das suas filhas. Para nós mulheres e para as nossas mães, para as nossas irmãs, que a gente possa ter um país mais seguro, né? E você colocando isso, Ana Luísa, eu vi uma reportagem e parece que no TikTok, que é uma rede que os adolescentes têm muito acesso, tinha eu não sei te dizer o que é um nome diferente, onde eles diziam assim, o que fazer se ela disser não? Não sei se vocês viram isso, parece até que o governo agora está pedindo para o TikTok explicações, eles tinham como se fosse um tutorial do que fazer se a moça disser não. Daí tinha meninos fazendo até simulação de dar facada, de xingar, dando chute. Então, isso que você coloca, isso é muito importante, gente, porque realmente, né, a gente está assim vendo que como a gente precisa parar e discutir essa questão do respeito ao outro em todos os aspectos, como você bem disse, religião, a questão da opção sexual, ser homossexual, né? Qual o problema? É, é o corpo da pessoa, né? A ser mulher. Pode falar, Ana Maria. É que hoje eu estive numa escola e conversando lá com a diretora sobre a questão da frequência da escola, que está muito baixa, e ela colocou as questões dos alunos que estão fora, que foram feitos buscativa, que estão no SERP. Mas, assim, a todo momento vinha a palavra bullying, briga, né? Ah, o pedagogo não conseguiu fazer isso, que estava atendendo a briga. Realmente está tendo muita briga. É uma escola, assim, que atende uma comunidade bem difícil, né? Mas daí eu perguntei se eles tinham debatido sobre esse tema, né, no estudo de planejamento. Não foi debatido. E também eles não enxergam, sabe, professora, que o que isso vai trazer de solução? Porque a gente está com um problemão aqui, nós não estamos conseguindo trabalhar, os alunos estão pedindo vaga em outra escola, então mesmo, que a gente recebe todo dia, até pelo Ministério Público. Então, isso pode ser que não tenha um resultado imediato, mas precisa ser trabalhado imediatamente. E assim, gente, quando vem uma demanda, a escola corre. Ah, o que nós vamos fazer? Porque não tem a pessoa certa para o aluno se abrir e falar, que é a escola da escuta. Tem que estar lá no regimento da escola sobre bullying e combate à violência e tal. Mas depois que passa, parece que volta de novo, sabe? Ninguém mais fala sobre isso. Então, eu não sei, mas tinha que ter, assim, um trabalho constante. Até tem uma proposta de implementação o anti-bullying na escola, sabe? Não vou lembrar, Estatuto Anti-Bullying, nome bem certinho. Que seria, assim, algo que são reuniões que acontecem tem um cronograma, tem um pessoal que debate ações, e quem são os responsáveis por isso, sabe? Talvez desse certo. Mas e a questão que eu trouxe aqui é porque essa questão do estupro coletivo que aconteceu, eles têm falado muito da escola, né? Jogado para a escola, que lá na escola não tinha espaço para falar,
que estava acontecendo algo lá na escola e que isso possivelmente terminou com esse estupro coletivo, sabe? Então, a escola sempre é vitrine, né? Sempre. Então, é uma preocupação que deveria ser constante mesmo. Muito obrigada, Ana Maria. E assim, o problema também é que muitas vezes realmente a gente não dá mais como educador não olhar essas questões. Embora a gente, como professora de humanas, eu sempre tive isso muito intrínseco na minha disciplina, porque para que que você estuda história? Justamente para você não cometer as atrocidades, as barbaridades que se cometem numa sociedade. A gente quer o quê? A história é uma disciplina totalmente crítica. E talvez, gente, seria hora de repensar, né? Que eu acho que é tudo um contexto, né? É um esvaziamento de disciplinas de humanas, e aí, enfim, talvez a gente tem outras coisas sendo priorizadas na educação. Será que a gente não tem que parar um pouquinho? E aí é onde eu falo para vocês, pessoal. Amanhã eu vou até ter feedback com a tutora, e assim. Eu até estava comentando, porque eu sempre falo para os meus cursistas, e vou falar para vocês, meus queridos, ó, a gente está aqui 1 hora e 40 minutos, tá? Eu não quero que essa formação seja algo para vocês, simplesmente para vocês terem só um certificado. Eu gostaria de fato que a gente conseguisse mudar um pouco nossa realidade. Então, gente, eu vou falar de novo. Gente, vamos aproveitar os formulários aí, onde tem um campo de espaço, sabe? Lá para você dar sugestão. Precisamos trabalhar mais essas questões na escola, de repente no estudo e planejamento, como a Ana Maria falou. E talvez assim colocar um pouco mais atividades onde há interação humana, talvez menos tela, mais interação humana, sabe? Então é nós que estamos na sala de aula, porque a Ana Maria também falou uma coisa que eu acho muito injusta no nosso país. As infraestruturas, a gente precisa de infraestrutura para trabalhar, mas a cobrança em cima da escola ela é muito grande. Ninguém cobra de um hospital quando alguém morre na fila porque não foi operado. Teve vaga, não tem médico. Agora, quando é algo na escola, porque não se trabalhou? Vocês separam a, a disparidade nas cobranças? Para nós, gente, parece que é sempre a escola que não quis trabalhar. E olha que a gente precisa de uma infraestrutura, né? E a gente faz milagre, gente. E digo mais, pessoal, eu tenho colegas que estão no núcleo, e os colegas do núcleo também fazem milagre. Às vezes com o tempo que eles têm, com a demanda que eles têm, e os diretores, enfim, a gente só não conseguiu ainda fazer o milagre do dinheiro, hein, gente? Fala, Ana Luísa. Então, professora, no período de inscrição, o grupo, né, a formação em saúde mental ali, foi o que esgotou rapidamente, e clima escolar também não demorou muito, não tinha mais vaga. A impressão que eu tenho é que estamos pedindo socorro. De que forma? A forma mais próxima é a questão dos formadores. Né? Alguma ação pedagógica precisa acontecer na escola, porque senão a gente vai acabar perdendo o norte daquilo que a gente está trabalhando ali. Porque eu entendo assim, a cobrança no uso das plataformas ela é bem grande, mas o lado humano da formação cidadã desses estudantes está, me parece que, um tanto fragilizada. E quem é que vai nos ouvir? Ainda mais nesse momento político que estamos vivendo. É mais difícil, né? Mas fique tranquila, eu tenho feedback amanhã, eu vou passar para a tutora. Vilmar? Boa noite a todos. Desculpe o atraso, professor, eu estou chegando agora de Curitiba. Então, eu cheguei no meio da discussão aí do assunto. Eu concordo plenamente com a professora Ana Luísa, que nós estamos vivendo um momento bem difícil nas escolas. E o tema, eu já faz vários cursos que eu tenho feito,
e todos eles eu tenho colocado que a CED ofereça também um curso voltado à saúde mental dos professores, né? Porque não só dos alunos, porque tudo bem, eu acho que o foco principal são nossos alunos, que é a nossa clientela, vamos dizer assim, mas também se levar em consideração quantos professores estão doentes, afastados, né, por doença mental, seja ela que for. Então, quer dizer, a CED também tem que ver que nós não somos máquina, né? Nós estamos sendo usados como se fosse empresa, que só tem que produzir, produzir e dar resultado. E não é isso. A escola, acho que, na verdade, está perdendo totalmente a função principal. Eu vejo, o meu ponto de vista é esse, né? Então, quer dizer, eu acho que tem que ser colocado, para a gente colocar o sentimento, né? Se colocar aqui os professores que estão participando, quantos sentimentos nós temos, quantas angústias nós temos no nosso trabalho, quantas indignações nós temos, e a gente tem que ser colocado para fora, senão a gente adoece mesmo. Eu mesmo já fiquei 1 ano afastado por problemas de saúde. Isso não é brincadeira, não. Então, como você diz, vedaram os olhos para essa realidade que está aí. Todo mundo, não adianta aplaudir, achar que está tudo maravilhoso. Não é isso, isso aí é uma hipocrisia. Desculpe o meu desabafo. Gente, sintam-se à vontade para desabafar, para falar. Como é que eu vou trabalhar matemática? Primeiro, pessoal, que para mim, Vilmar, na escola tem pessoas, as pessoas mais importantes ali são os estudantes e nós, a merendeira que faz a merenda, e nós, professores. A gente tem que dar o que a gente tem. Então, se nós estivermos bem, a gente vai conseguir lidar com todas as demandas que não são fáceis dos nossos estudantes. E sinto-se à vontade por desabafar, gente, tá? E não precisa pedir desculpa, não, Vilmar. A gente está aqui para isso. Como é que a gente vai trabalhar direitos humanos se a gente não puder falar, não é mesmo? Então, fique à vontade. Cláudio, Na minha opinião, o grande problema que vem acontecendo nas escolas, eu trabalho numa escola grande com 2.100 alunos, o grande problema das escolas é que está sendo deixado tudo para a escola fazer. A escola distribui leite, a escola tem que trabalhar na área como um psicólogo, a escola tem que cuidar da área social do aluno. Hoje em dia, praticamente, quase que não se dá uma aula sem que você tenha que participar e observar todas as funções que deveriam ser delegadas a outras áreas, não somente à escola, né? Porque a escola está fazendo de tudo. A escola cuida do uniforme do aluno, a escola vê a condição social do aluno, a escola tem que cuidar de problemas psicológicos, físicos e mentais dos alunos, né? Então, se delegou muitas tarefas para a escola e está se deixando de lado a função primordial, que é o do ensinar ao desenvolvimento emocional e intelectual do nosso aluno. Como eu falo para os meus queridinhos lá do 6º ano, e para os meus queridinhos do 7º, do 9º, do 3º, que o grande problema nosso no Brasil é que os brasileiros não conhecem a nossa Constituição, que é um livrinho fininho, que eles poderiam aprender muitos de seus direitos, mas também devem aprender muitos de seus deveres, porque se fala muito em direito, só que esquece de que temos uma sociedade em que devemos exigir também os deveres do cidadão. muito bem, Cláudio, concordo. Adriana, Eu só queria fazer um comentário assim, eu sou muito positiva, até demais às vezes, mas assim, eu trabalho numa outra realidade, que é a realidade de uma escola pequena, de 508 alunos, ao contrário do Cláudio, que é 2.100, né? E a nossa escola hoje ela é cívico-militar. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, independente de posicionamento político, né? Mas assim, uma coisa que é muito boa,
muito boa mesmo, que aconteceu com a Escola Cívico-Militar, foi o resgate da disciplina de cidadania e civismo. Então, nesta disciplina de cidadania e civismo, é trabalhado tudo isso. É o resgate dos valores, é o resgate dos direitos humanos, é o resgate do respeito, né? Então, tudo aquilo que tem ficado, infelizmente, para a escola, né, é trabalhado nessa disciplina, para que haja esse respeito maior deles. Então, eu acho assim que essa matéria, ela veio fazer uma diferença muito grande na formação dos alunos dentro da escola cívico-militar. Claro, é uma realidade totalmente diferente, é uma escola pequena, né? Mas, assim, a gente tem conseguido desenvolver um trabalho muito bom ali, e como disse ali mesmo, né? Depende da atitude do educador. Então, a minha professora de História, que está com Cidadania e Civismo, é uma professora maravilhosa que está trabalhando tudo isso com eles. Que bom, pessoal, que nós temos coisas boas também acontecendo, né? E são realidades. A educação, assim, eu entendo, o Cláudio colocou, que eu vejo assim, eu vi numa questão, gente, até de sociedade, que eles jogam tudo para a escola, né? Então, talvez algumas políticas públicas do Ministério Público, de outras instâncias da sociedade para nos ajudar, né, para cobrar, né, o acesso, por exemplo, o próprio Ministério Público fazer uma promoção, a Ordem dos Advogados, a igreja, que tivesse mais, digamos assim, psicólogos, assistentes sociais nas escolas, as igrejas também às vezes nos ajudam com aquelas reuniões, tem algumas reuniões, até alguém comentou aqui de um padre que tem feito uma atuação bem interessante junto à comunidade dele em uma cidade aqui do Paraná. Isso reflete, né? Porque são direitos. E que bom que a Adriana também traz exemplos para nós, que tem coisas boas acontecendo, porque a nossa realidade também é uma realidade bem diversa, né, gente? Por mais que a gente esteja no estado do Paraná, o nosso estado da região sul, que tem uma característica histórica, geográfica, econômica, ele é diverso, as regiões são diversas, e mesmo dentro da cidade, de uma cidade como a minha, por exemplo, eu acredito que seja o caso de vocês, temos realidades diferentes. Nós temos escolas que estão localizadas num determinado bairro, numa determinada comunidade, que às vezes faltam alguns direitos ali, como saneamento básico, enfim. E isso tudo também se reflete, né? E são essas diferenças, essa diversidade aí que ocorre, que faz parte aí do universo aí nosso, né? Pode falar, Cláudio. Só para dar Fechar. um fechamento nas ideias, né, como essa professora aí que se chama Adriana Paula, né, nós trabalhamos a uma distância, não dá 1 quilômetro. Não dá 1 quilômetro de uma escola para outra. Eu trabalho numa escola onde tem 2.100 alunos. Ela trabalha numa escola que tem 580. Não dá. Acho que se der 600 metros é muito, né? E nós moramos no meio das duas. Entendi. A questão do número de estudantes também, gente, é algo que reflete muito o andamento de qualquer escola e de qualquer sala de aula também, né? A gente sabe, né? Turmas menores você consegue atender mais, atender com um olhar mais firme, né? Pessoal, então assim, podem falar aí a hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Eu vou agora passar para uma parte, gente, que são os marcos legais da educação em direitos humanos, que o mundo depois pensou-se, né, em elaborar um documento, um programa mundial para a educação em direitos humanos. Então, primeiro a gente tem ali a construção da Declaração dos Direitos Humanos, e após isso, né, se pensa onde que pode se trabalhar, em quais espaços pode se desenvolver essa educação em direitos humanos, e a gente sabe que a escola é primordial, né? Ela é o reflexo de tudo que a gente percebe na sociedade, e ao mesmo tempo ela é a seara ali, ela é o campo onde a gente pode trabalhar e mudar muitas realidades, né?
Então, gente, mais ou menos ali no início dos anos 2000, nós temos o Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos. Logo após, o nosso país lança o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos. E em 2009, nós lançamos também, em nível de Brasil, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Em seguida, o Paraná, o estado do Paraná, em consonância, né, com o MEC, vai lançar o nosso Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. E logo após, ele delibera, cria um documento, que é a Deliberação 2 de 2015, que ela vai tratar, né, de orientar como se trabalhar, como essa educação em direitos humanos deve ocorrer nos espaços educativos dentro do Estado, tá? Então, nos slides seguintes, a gente vai focar um pouquinho no nosso Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos e nessa deliberação. Pessoal, façam assim com joinha ou para baixo. Vocês conheciam esses documentos do Estado do Paraná em relação à educação em direitos humanos? Eu não conhecia. O Cláudio conhecia, a Ana Maria conhecia, o Diego. Que bom, pessoal. Eu também, com alguns outros colegas, não tinha conhecimento. Bom, agora eu vou pedir para um colega nosso, ler para nós. Pode falar, Diego. Prof, eu conheço porque o município faz o trabalho de direitos humanos baseando-se também nesse documento. Mas o Estado não compartilha, não que não compartilhe, mas não faz valer. Tanto que na prefeitura a gente tem todo ano a amostra de direitos humanos e quem é o responsável, né, na escola de direitos humanos tem que pegar todo o material de todas as salas, de tudo que foi trabalhado dentro de direitos humanos, para criar um portfólio e encaminhar para a coordenação. Então, só disso, porque pelo Estado... Prof, é trabalhado, sim, dentro das equipes multidisciplinares. Então, quem participa das equipes multidisciplinares tem toda essa visão. É fácil para quem está em sala. Mas é feito mostra, é feito tudo, depende da escola, então. Mas é oferecido, sim, dentro das equipes multidisciplinares. Infelizmente, eu deu trabalho, não. Nunca vi isso. Em direitos focado em direitos humanos. Aqui nós temos, as escolas têm as equipes multidisciplinares, e daí, próximo do dia 20 de novembro, principalmente, antes era no dia 20, agora que ele é feriado, é na semana do dia 20 de novembro, acontece a mostra das equipes multidisciplinares. Dali é trabalhado toda essa parte de direitos humanos. Rosana. Nós aqui, as equipes multidisciplinares, a gente trabalha com as questões étnico-raciais, né? Mas não diretamente com os direitos humanos. Então, nós trabalhamos com a questão da cultura afrodescendente, com os indígenas, que tem sido muito rico, por sinal. Assim, a gente aprende muitas coisas, mas diretamente sobre direitos humanos, eu também desconheço o trabalho. Pessoal, eu entendi a colocação de todas vocês, ó. Eu não sei outras temáticas que tem. Na minha escola também sempre trabalha a questão do racismo, a questão dos povos originários, dos indígenas, né? E eu acho que eu entendi o que a Adriana quis dizer. Na minha visão, gente, quando a gente trabalha respeito aos indígenas, aos povos originários, a gente já está trabalhando direitos humanos. Porque a gente percebe no nosso país que essas pessoas, esses grupos, são grupos que há muito foram, né, sonegados, foram tirados, passaram por situações e passam ainda, como, por exemplo, o racismo. Agora, o nome mesmo em direitos humanos, eu também, Adriana, não tinha visto, mas eu entendo que se tem esse trabalho em relação ao racismo, à questão do indígena, se trabalha também direitos humanos, sabe? Então, eu acho assim que a nossa foi legal porque a gente contribuiu aqui, né, cada um com a sua visão. Talvez sejam as técnicas do núcleo.
do núcleo na área de direitos humanos que sejam mais presentes, talvez, nas escolas, não sei, mas elas oferecem bastante, sabe, embasamento, assim. Subsídio. Tem bastante subsídio da parte delas. Olha aí, legal, né? Que é algo assim também que a gente não sabia, porque talvez neste NRE, nessa orientação, eles tiveram essa orientação para trabalhar mais a questão mesmo dos direitos humanos e porque integra, né, um grupo maior, porque a gente pensa assim, direitos humanos, mas tem a questão do racismo, dos indígenas, né? Mas será que. Bom, mas daí eu já vou chegar, a gente vai conseguir amarrar tudo isso que vocês estão falando, tá? A gente já chega. Quem gostaria de ler aqui Educação em Direitos Humanos para nós, em relação ao plano estadual? Eu leio. No nosso Educação em Direitos Humanos. No nosso estado, um dos objetivos do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos é contribuir com a elaboração de propostas de ações de caráter preventivo e combativo que sobrepujam qualquer situações de violação dos direitos humanos no Paraná. Muito bem, obrigada, Janete. Então, tem um objetivo, esse Plano Estadual de Educação tem um objetivo bem forte, né? Bem interessante, bem coeso, bem importante para a gente desenvolver enquanto educadores. E essa parte da deliberação, que gostaria de ler para nós aí, para contribuir? Não fica só a professora falando, a Ana Luísa. Artigo 5º. A educação em direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos, como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário. Muito bem, muito obrigada. Então, nós vimos ali o que a Janete leu no plano nacional, no plano estadual de educação, quais são os objetivos, um dos princípios desse plano estadual, o que ele pretende, né? O que ele quer e que ele busca enquanto trabalho em direitos humanos. E aqui, gente, nós temos a deliberação, nós temos algumas, como se fosse, e aqui já são, digamos assim, algo mais direto, que nós precisamos cumprir, né? Que balizam as nossas ações enquanto educadores em sala de aula, tá? E podem ver que o artigo 5º, ele colabora, ele conversa com um dos princípios lá citados, mencionados no Plano Estadual de Educação. Vi seu recado, viu, Cláudio? Tranquilo. Bom, então agora, gente, que é onde eu deixei até para vocês falarem, né? Que, enfim, que é muito bom ouvir aí as ideias de vocês. Exemplos de violação de direitos humanos na educação. Vocês viram lá no acolhimento que a educação é uma palavra que está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? São 30 direitos, né? Direitos básicos, direito à vida, direito a ir e vir, direito a existir enquanto pessoas, ter sua identidade, direito à religião, direito à educação. E a educação, pessoal, ela é direito universal. Por isso, toda barreira imposta entre o indivíduo e a educação pode ser e deve ser considerada uma violação. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui, vocês podem falar, colocar no chat, situações que vocês observam no seu dia a dia enquanto educador, pode ser também como técnico do núcleo, que eu sei que vocês observam, diretores, professores, pedagogos, que violam, que caracterizem a violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, podem colocar no chat, se alguém quiser falar, pode falar, fiquem à vontade. Ô, Karina, posso falar? Pode. Então, assim, eu penso que que os direitos, ele existe aqui no Brasil, que existe uma Constituição, que existe uma deliberação aqui no Estado, porém,
a gente não vê muito isso na prática, né? Porque em alguns casos sim, em alguns casos não, né? Então, assim, existe, de repente, um equilíbrio. Mas dentro dessa pseudo-barreira, né, que existe, uma barreira propriamente dita, a gente vê tantos espaços onde os direitos são violados em relação à oferta da educação, à possibilidade de ter condições dignas de trabalho, porque quando nós, enquanto educadores, também não temos condições dignas de trabalho, nós também estamos tendo um direito violado, né? Quando na educação a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho, que é aquilo que nós, né, nos debruçamos, estudamos, nos preparamos, estamos no ambiente escolar e, às vezes, não conseguimos desenvolver, né, aquilo que nós nos propusemos a fazer enquanto educador, né? E tem espaços que a educação ela não chega na sociedade como um todo, né? Eu estava lendo essa semana da apresentação de um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, que uma luta tão árdua e que uma negação tão difícil que foi o sistema de cotas ser apresentado aqui por um deputado para que essa oferta deixe de existir aqui nas universidades públicas estaduais do Paraná. Então, assim, falar em direitos, falar em, né, protege, oferta, e daí vem alguém que quer desconstruir tudo aquilo que há de possibilidade para contribuir com, né, um direito humano, educacional da sociedade como um todo. Então, assim, no papel é tudo muito bonito, né? Mas a realidade, às vezes, ela não converge ali com os direitos propriamente dito. Então, acho que a gente precisa olhar a questão dos direitos humanos, a educação, os direitos, né, que são garantidos, que são necessários para a existência humana, para a sobrevivência, para a nossa vida como um todo, né, falando de educador e falando também do contexto social. Acho que tem muita coisa que precisa ser revista, muita coisa que precisa ser olhada, porque a gente fala muito em direitos humanos, mas dentro da escola, muitas vezes, a gente acaba, né, sendo enganado pelo próprio egoísmo de ser, né? Então, acho que é um pouco disso. A gente precisa olhar com muito cuidado, porque as deliberações, às vezes, elas existem, mas elas não são colocadas em prática e elas violam a própria existência do ser humano. É isso. Obrigada, Janete. Eu vou passar agora para a Conceição também, que quer falar. Pode falar, Conceição. Boa noite a todos e todas. Eu acredito assim que uma coisa, diante de tudo que está acontecendo, de todas as barreiras que está impedindo a educação do direito universal, uma que está assustando bastante é a própria doença emocional mesmo. Uma professora fez um trabalho com adultos, mais de 50% da turma tem algum tipo de doença emocional, né? Isso é tudo consequência dessas outras barreiras que vem acontecendo, que vem impedindo o ser humano de ser livre, de poder comer bem, de poder se vestir bem, de poder ter a sua religião sem ser massacrado, de ter a sua... Sabe? Eu acho que são várias coisas que vêm acontecendo dentro, não da educação só, que vai trazendo essa doença, né, mental e que está atrapalhando muito, causando várias barreiras na educação dos direitos humanos. Obrigada, Conceição. Tanto você e a Janete fizeram excelentes contribuições aí para o nosso tema, né, para o nosso encontro. Aí tem, gente, pessoal que contribuiu aqui no chat, tá?
A falta de acessibilidade, perfeito. Quando a família também não garante a presença do aluno em sala, trabalho infantil, castigos físicos, exploração sexual, discriminação social, racial, negligência, abandono, necessidades básicas. Aí a Conceição fala, né, sobre doenças emocionais, abandono intelectual, negligência, violência física. É isso mesmo, gente. Vocês colocaram aqui, fizeram um raio-x aí, né, várias barreiras, várias barreiras impostas entre o indivíduo e a educação, que são, sim, uma violação de direito, uma violação do direito ao acesso a uma educação e até de uma vida digna, né? Então, aqui tem alguns exemplos que vocês acabaram colocando, questão da religião, da orientação sexual. E aí, meus queridos cursistas, como já não bastasse os nossos desafios, nós estamos falando dos nossos estudantes, né? Então, deixa eu só fazer aqui a pergunta que eu queria fazer. Vocês acham que o nosso aluno hoje brasileiro, nosso adolescente brasileiro, nosso estudante brasileiro, ele tem mais acesso aos direitos ou menos ainda? Está bem aquém do acesso. Coloquem, se você acha que ele tem assim acesso muito aquém do que deveria, vocês coloquem uma mãozinha para baixo, tá? Então, acho até que é uma pergunta meio redundante, muito fácil, né? Mas, assim, só para a gente fechar o que a gente conversou antes, porque, pessoal, deixa eu agora elucidar melhor. O fato de ir para a escola, de estar na escola, a gente sabe que no Brasil aumentou-se muito a questão do acesso à educação. O fato de estar em uma escola é um direito, vocês concordam? Que é um direito de estar na escola? É um direito? É um acesso a um direito? Porém, estando na escola, aí vem a outra pergunta. Estando na escola, basta estar numa escola para ter acesso ao direito de aprender como todo? Ou pelo menos boa parte dele? O que vocês acham? Só o fato de estar na escola dá o acesso para esse estudante ter direito, ter acesso aos direitos, pelo menos a boa parte desses direitos? Ana Luísa? Professora, na nossa escola, nós temos no curso de formação de docentes, já tivemos, né, uns 3, 4 alunos surdos cegos, e esse ano temos mais um. Então, eu vejo uma preocupação muito grande na questão do intérprete, do guia-intérprete, né, para o aluno surdo cego. E muitas vezes há uma dificuldade na contratação do profissional para atender junto aos demais professores na escola, e isso tudo causa muitas vezes a desistência desse estudante, porque como que ele pode ir para a escola e não ter este apoio pedagógico ali, né? Porque uma coisa é o professor saber a Libras, outra coisa é o professor não saber a Libras, outra coisa é ter o guia-intérprete dentro da sala de aula, acompanhando as atividades ali dos estudantes. Então, eu me preocupo demais com isso, e, assim, os outros estudantes surdos e cegos que nós tivemos, eles concluíram o curso de formação de docentes, à época, o de 4 anos, e eles estão na universidade. Nós temos um que já está no mestrado, e está se saindo muito bem. Então, olhar com um pouquinho mais de carinho, né, essa questão de ter um estudante com essas características e prover imediatamente o profissional na escola. Você traz um exemplo bem claro da pergunta que eu fiz, né? O estudante estando na escola, isso por si só não garante que ele tenha acesso ao direito de aprender. Porque Sim. qual que é o direito básico, explícito ali de um estudante estar numa escola? É o direito de aprender. Obrigada, Ana Luísa. Tá, vamos seguindo aqui. E assim, Ana Luísa, vocês, enquanto escola, cobrem, né? Olha, acredito que cobram, né? Vamos mandar esses profissionais, né? Para vocês sempre estarem mostrando essa demanda aí
né, nesses espaços que esses estudantes têm todo o direito de aprender, né, gente, assim como qualquer outro. Exatamente, Diego, entra no conceito de igualdade e equidade. Isso mesmo. Bom, e aqui, pessoal, nós temos, né, palavras que fazem parte dos princípios da educação em direitos humanos, né? Sociedade, perdão, gente, tá bem pequenininho. Solidariedade, ética, inclusão, dignidade, diálogo, direitos humanos, cultura de paz, pensamento crítico, justiça social, respeito à diversidade, educação, empatia, cidadania, cooperação, pertencimento, paz. A educação e os direitos humanos são princípios indissociáveis, sendo que a educação se constitui como um direito humano imprescindível para a emancipação cidadã, o que a gente já havia comentado no início do encontro. E aí, pessoal, eu ia falar para vocês, então fiz aquela pergunta, o estudante brasileiro, nós sabemos, né? Nós queremos, espero que a gente veja isso, que o nosso aluno, enquanto estudante, tenha acesso a pelo menos a metade dos direitos, a uma boa parte dos direitos dos quais eles têm direito de ter. Aí, meus queridos, nós temos uma outra realidade dentro da nossa realidade. Não sei vocês, acredito que sim, é que aqui em Foz isso sempre foi muito presente. E agora está mais presente, mas com outras realidades. Ou seja, em Foz do Iguaçu, sempre tivemos imigrantes. Nós sempre tivemos imigrantes árabes e imigrantes chineses que sempre tiveram até uma condição social, econômica, assim, bem, né, bem diferenciada, privilegiada. De uns anos para cá, nós estamos recebendo aqui na nossa cidade vários imigrantes que vêm de países onde os direitos humanos também falham, né? Eles não têm acesso, como os países aqui da América Latina, venezuelanos, haitianos. E aí, gente, nós precisamos também olhar para esses alunos, né? A questão aqui, quando fala da questão da religião, da questão da cultura, principalmente. Então, a gente também tem essa realidade agora nas nossas escolas. Muitos imigrantes que deixaram seus países em busca de uma vida melhor, de uma vida um pouco melhor aqui no Brasil. E a gente também precisa ter esse olhar em sala de aula em relação a esses estudantes, né? Promover essa cultura de paz. Seguindo, gente. Então, aqui são os princípios da educação em direitos humanos, tá? Dignidade da pessoa humana, vivência e globalidade, valorização das diversidades, sustentabilidade socioambiental, democracia na educação, laicidade do Estado, importante, reconhecimento das diferenças, igualdade de direitos. Nós estamos num contexto social da nossa sociedade, né, um contexto atual em vários sentidos, que se faz necessário, gente, esse trabalho com os alunos em direitos humanos. Eu sei que alguns falam, ai, Karina, mas é um trabalho de formiguinha. É, gente. E esses tempos, conversando com a psicóloga, ela e o Vilmar fala, né, outros colegas falaram da questão da saúde mental, quando eu fiz tratamento, quando eu fiz psicoterapia, a minha psicóloga dizia assim que nós somos como plantadores de tâmara. Então, segundo a minha psicóloga, tá? Eu acredito que eu fui pesquisar na internet para ver se era verdade, assim, se era realmente fato. Você sabe quanto tempo leva uma árvore de tâmara para produzir o primeiro fruto? Chutem aí. Ó, 100 anos. hã? Ela varia de 50 a 100 anos. Então, E quem planta a tâmara, ele está plantando para a futura geração, ele não está plantando para o consumo próprio, porque ele sabe que essa árvore, no ciclo de vida dele, ele não vai usufruir desse fruto, ele está pensando no futuro, nas futuras gerações dele, porque ela leva de 50 a 100 anos para produzir os frutos. Então, é um pensamento
para, digamos assim, seus filhos, seus netos. Isso. E aí, gente, ela colocou uma média de 80 anos. Ela falou para mim, né? Olha, Karina, um plantador de tâmaras, ele vai colher os frutos, ele não colhe os frutos dessa tâmara. Assim, e na época eu levava para ela muitas questões que eu passava em sala de aula, tal, né, para poder trabalhar da melhor forma com os estudantes. E também para a gente, né, enquanto ser humano, enfim, desenvolvendo ali o nosso trabalho, desenvolver a nossa dignidade, né, viver a nossa dignidade enquanto pessoa humana, ela dizia que nós, professores, pessoal, nós somos como plantadores de tâmaras. Por mais que a gente veja o contexto difícil, pessoal, a gente não pode desistir. Nós somos, talvez na sociedade, nós somos aí os únicos onde esse estudante vai ouvir algo que o vai incentivar, vai ver uma certa defesa, passando por uma situação de bullying, você intervindo, vai se sentir acolhido. Às vezes, gente, o único momento em que esse estudante vai se sentir um ser humano que tem acesso a alguns direitos, ainda que não sejam a metade deles, pessoal, será nos 50 minutos ou 100 minutos, se a aula for geminada, quando eles estiverem com vocês. Nós somos essenciais, gente. Essenciais, a gente não pode desistir. O contexto é difícil, a gente precisa de apoio também, mas nós, enquanto professores, técnicos também, diretores, e assim, ter essa visão também com os nossos pares, com os nossos colegas, né? Que a gente não pode desistir, pessoal. Olha como nós somos importantes, né? Olha como a gente é importante. Quem aqui nunca teve um aluno? Eu tenho certeza que você deu uma palavra, tocou no ombro, esse aluno mudou. Esse aluno teve uma mudança de postura, tá? Então, enfim, nós somos muito essenciais. E aqui, pessoal, embora ainda não tenha nada assim bem definido em relação à implementação de vocês, aqui tem umas linhas de ações possíveis, né, de como promover uma educação em direitos humanos, até sugestões aí do que dá para fazer de implementação, tá? A gente pode pensar em promover o protagonismo estudantil, realizando atividades artísticas e culturais, sob supervisão de profissionais, estabelecer parcerias com outras instituições, para promover ações de prevenção a todas as formas de violência, produzir materiais temáticos, como cartilhas, cartazes e vídeos sobre temas de direitos humanos, né? Então, assim, de repente, aproveitar aí que é a geração da tecnologia, né? Vídeos curtos e rápidos são com eles mesmos, de repente, aí uma sugestão, né? Produção de cartazes, vídeos sobre essa questão de respeito, né? Observar aí um problema que está ocorrendo na escola, e poder se trabalhar dentro aí dessas linhas possíveis de ação, tá? E agora, gente, nós vamos para o nosso na prática. Agora eu vou ter que desenvolver meu lado esotérica. Nós vamos para o nosso na prática. E esse na prática aqui, pessoal, é o link que vocês, na verdade, ele não tem link, tá? Essa atividade nós vamos utilizar para colocar o link lá no nosso caderno, na nossa guia do caderno de implementação. Então, como não tem link, nós vamos colocar o link do slide, dos slides, aquele que eu coloquei no Classroom para vocês, e na frente nós vamos escrever vivência, meditação guiada, tá? Então, agora, vocês vão fazer uma meditação comigo. Então, vamos lá. Bom, todo mundo, gente, se quiser, tá? Se quiser, fecha, ó, o Cláudio já está entrando ali no espírito. Se quiser, fecha os olhos, se achar que, né, não precisa. Então, vamos lá. Vou mudar minha voz também. Então, vocês vão fechar os olhos. A gente pede para vocês fecharem os olhos para que nenhum estímulo visual venha até vocês, tá? Então, gostaria que vocês, se vocês quiserem, fechem os olhos ou fixem em algum lugar. E agora, gente,
vocês vão voltar no tempo e vocês vão escolher uma lembrança de algum momento em que vocês estudavam. Pode ser no ensino fundamental, séries iniciais, no sexto ao nono, pode ser também no ensino médio. Então, vocês vão voltar no tempo e vão trazer a lembrança de um momento em que vocês eram estudantes. Agora, vocês estão nesse espaço, vocês estão entrando por essa escola. Nossa, como que esse... Olha as lembranças, né, de como era essa escola, a cor das paredes. Quem que tinha alguém para recepcionar vocês? Ficava alguém na frente? Aí, seguindo ali pela entrada, vocês vão para a sala de aula. Aí vocês vão tentar lembrar dos colegas, como que eram dispostas as carteiras, a cor da parede, tinha cartazes, ventiladores, como que era o quadro. Que professor será que você encontrou ao entrar na sala? Que memórias esse professor traz para você, deixou marcado em você? Depois você sai novamente dessa sala, é horário do lanche, é intervalo. Como que era a merenda que você comia? Como que era a fila? Que barulho você consegue relembrar? O cheiro, a cor dos utensílios, quem eram seus amigos? Como que era o gosto da comida? E chegando ao final aí desse período na escola, você está se despedindo, está voltando para casa. O que que você costumava fazer depois da escola nesse tempo? Como que você voltava da escola? Como que eram as ruas? Como que era o seu bairro? Você ia sozinho? Você ia com amigos? Pessoal, então agora nós vamos voltar aí para 12. Hoje é dia 12, né, gente? Isso, 11. Dia 11 de 2026. E eu quero perguntar para vocês: alguém gostaria de falar sobre essa experiência? Isso foi bom? Pode falar, Cláudio. A minha experiência quando eu vou para a escola é a minha vida, né? Porque a minha escola é a minha vida. Porque eu estudei lá, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Eu, quando precisei fazer estágio, eu fiz estágio na minha escola. Quando eu comecei a dar aulas, né, no segundo ano, eu voltei a dar aulas na minha escola, que ali estou há 26 anos. Né? Então, a minha vida é a minha escola, é o meu colégio. Né? A minha mãe era a pedagoga da escola, a minha tia, minha madrinha, era a cozinheira da escola. Né? Então, como você falou, o que, que era a comida? Como que era a comida? Era a minha tia, minha madrinha que fazia. Né? Então, era naquela época em que a gente era pedido para nós, alunos, a levarmos um tomate, uma cebola, uma batata, para ajudar no lanche na escola, porque era, naquela época, foi o início da implementação do soja, né? O teste que eles fizeram com a gente, aquela carne de soja, que até hoje eu não consigo comer. Então, a gente tinha que trazer uma batata, uma cebola, um tomate, a gente tinha aula de técnicas agrícolas, onde a gente plantava, muitas vezes a gente plantava aquilo, a cebolinha, a salsinha, ou qualquer coisa que a gente ia pôr no lanche, que a minha tia, minha madrinha, ia tentar fazer um milagre para dar um gosto gostoso para aquilo, né?
Daí, quando vinha aquele leite em pó de soja, meu Deus do céu, no outro dia era toda criançada com dor de barriga por causa daquilo, né? Então, a minha vida é minha escola, então o meu colégio é minha vida. Eu moro a 150 metros do meu colégio, né? Eu, quando era aluno, eu de manhã batia o sinal, eu saía da minha casa para ir para a escola. Quando eu chegava lá, a fila estava começando a ser feita, né? E daí vinha a minha mãe, a pedagoga mais braba da escola, né? Que cuidava da gente, né? Meus professores, todos eles excelentes. Quando você falou, lembro de um professor, eu lembrei de um professor de matemática extremamente rígido, que me ensinou muito como ser um professor que eu sou hoje, né? Então, o meu colégio é minha vida, né? É a proximidade dele, é onde a minha mãe conseguiu fazer com que a gente tivesse o alimento no dia, minha mãe, meu pai, né? Então, meu colégio é minha vida. Muito bem, obrigada, Cláudio. Muito bonita a sua fala. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar sobre essa experiência? E pode falar, Vilmar. Eu tenho uma experiência professora lá do estado do Rio Grande do Sul, que eu sou de lá, já fazem quase 40 anos que eu moro aqui no estado do Paraná. Eu sempre morei no interior, e quando na minha infância, e a professora, quando dava aula para nós, era uma escolinha bem pequena, era multisseriado. E aí eu me questiono e fico me perguntando, como é que naquela época a professora dava conta para dar aula para primeira, segunda, terceira e quarta série ao mesmo tempo? E tem mais, num canto da escola, estava fazendo merenda para a gente. Que nem o professor Cláudio falou, e a gente complementava a merenda, a confecção da merenda, levando alguma coisa, batata, algumas folhas, para a merenda, que o Estado não oferecia que nem hoje, uma diversidade muito grande na merenda escolar. E aí eu me questiono também a questão, como eu me assusto de ver a questão do comportamento, da educação que a gente tinha. A professora chegava, a gente tinha que se posicionar em pé, aí a professora pode sentar. E ninguém falava ao mesmo tempo, a gente sabia ouvir. Hoje os nossos alunos não sabem nem isso, ouvir, né? Tem que tirar mais ou menos 10, 15 minutos abaixando a poeira e fazer com que os nossos alunos ouçam o que a gente está falando. Então, eu me assusto tremendamente. Esse avanço das tecnologias, como é que naquela época não tinha? E as professoras conseguiam dominar a turma, fazer merenda, passar conteúdo e disciplinar. Que a indisciplina já havia, né? Não podemos negar, mas não é que nem hoje. Não é essa violência que a gente vê diariamente nas escolas. Bullying já existia, né? Mas é muito diferente, é muito distante. E isso eu me assusto. Esses dias até eu estava comentando com meus colegas aqui da sala, na escola que eu trabalho, sobre isso. Como é que pode, né? Eu, muitas vezes, parece que eu estou vivendo outro mundo, né? Eu me assusto tremendamente, né, com relação a isso. Mas a minha experiência... e tem outra. Não tinha transporte escolar. A gente tinha que ir a pé, outros iam a cavalo, outros iam de bicicleta, e assim por diante, né? Hoje, o transporte, o aluno muitas vezes embarca na porta de casa e não está bom ainda, reclama. Então, quer dizer, os tempos mudaram mesmo, né? Para pior. Verdade. Obrigada, Vilmar. Adriana. Eu morava bem pertinho também, 3 quadras da escola, ia a pé, né? E hoje a avenida, que era sem calçamento nenhum, quase sem carros, né? Que era bem diferente, é uma das avenidas mais que mais tem ali movimentado, né? O movimento é muito grande ali
a avenida que fica a escola que eu estudei também, de primeiro ao nono ano, porque ela era estadual ainda, a primeira série era estadual ainda, não era municipalizada, né? E o que eu lembrei, assim, foi exatamente, né, do sossego no entorno da escola, sem barulho, né, de carro, de ônibus. A minha professora da primeira série, ela tinha uma deficiência física, e isso talvez aí, não sei, mas a gente respeitava muito a ela, e a gente acabou respeitando os outros colegas que tinham qualquer tipo de dificuldade ou de deficiência, talvez por causa dela, porque ela nos ensinou isso, porque ela era deficiente física, porém era uma excelente professora, lá no primeiro aninho. E eu lembrei de um colega que ele era, a gente não sabia o nome disso, né, na época, mas hoje eu sei que ele tinha o problema de não enxergar as cores. E eu lembro que ele era daltônico, né? E ele sentava perto de mim, assim, daí eu lembro que eu deixava os meus lápis de cor na mesma ordem que a dele, daí eu pegava lá, a professora, peguem o verde, daí eu pegava lá o terceiro lápis para ele pegar o terceiro também, para ele saber que aquele era o verde, né? E talvez tenha sido essa professora que ensinou tudo isso, porque daí a gente acabou respeitando mais, assim, as diferenças também, porque ela era diferente de todas as outras professoras. Nossa, gente, que bonita as falas de vocês, né? Esse clima que dá mesmo, essa sensação de saudosismo mesmo, porque foi momentos bons, né, gente? A gente passou, que bom, teve, né? Não sei se alguém já passou por situações ruins, claro, né? É comum, mas a gente tem coisas boas, assim, memórias boas na escola que a gente pode retratar. E como faz a diferença, né? Os professores, né? Como no caso a professora ali, que era deficiente da Adriana. E, gente, é isso, né? E essas pessoas, eu vejo vocês relatando, elas não sabiam, né? Acho que nem se falava em direitos humanos, mas elas faziam de tudo. Esses professores, a tia da merenda, a, a pedagoga, para que vocês tivessem acesso aos direitos de vocês na escola, né? O fato de ter uma merenda mais gostosa por conta da soja, né? No caso, a Adriana ali auxiliando de criança, um colega. Então, isso é, de uma certa maneira, gente, você, através das ações de vocês, e é de uma certa maneira, vocês colocam para nós que vocês ajudavam uma educação em direitos humanos, entende? Vocês colaboravam para esse tipo de educação. E vocês viram também, agora, através dos relatos de que vocês trouxeram, de que pessoas fizeram isso com vocês também, lá atrás, né? Tiveram atitudes que fizeram o quê? Não se falava em direitos humanos na época, mas essas atitudes claramente a gente vê que demonstram o quê? Uma educação em direitos humanos, né? Então, educar em direitos humanos é educar para o respeito e dignidade humana de todas as pessoas. Então, a gente percebe isso na fala de vocês. Pessoal, e como o Vilmar falou, né, as coisas mudaram muito, hoje a gente tem uma sociedade muito barulhenta, é outro contexto, né, Vilmar? É, as crianças antigamente era era um outro contexto familiar, era um outro contexto socioeconômico, hoje é muito diferente. E aí nós temos nesse contexto também a questão da internet, do digital. Olha só, vocês estão aqui comigo fazendo um curso online? Então, o digital, ele vai fazer parte da nossa vida, ele já tem feito parte da nossa vida, né? E tem mudado de forma profunda aí as relações nossa forma de trabalhar, nossa forma de se relacionar. E a questão dessa vida digital também faz parte dos nossos estudantes, gente. E cabe a nós, profissionais de educação, orientar e supervisionar o uso da internet na escola, também ajudando, tá, a prevenir, a combater as violações de direitos, porque naquele tempo tinha o bullying, eu tinha mesmo, eu sofria bullying também, me chamavam de Olivia Palito, e a gente nem sabia que era bullying, né? E hoje, além de ter o bullying ali na sala de aula, ainda tem o bullying virtual, né, que ocorre aí nesses espaços digitais.
Então, só para a gente terminar aqui e passar agora esses últimos 20 minutos para o preenchimento dos formulários, vou ler para vocês, tá? Cidadania digital. Marco Civil da Internet. A Lei número 12.965 de 2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, funcionando como uma constituição da internet. Ela regula temas como liberdade de expressão, privacidade, neutralidade da rede, responsabilidade dos provedores e o acesso democrático, visando um ambiente online mais seguro, transparente e participativo. É o que a gente quer, né? A gente está aí lutando também, construindo para que esse espaço que nos trouxe, que o mundo, né, nos trouxe, esse espaço digital, também seja um espaço de respeito, tá? Também seja um espaço de respeito. Bom, pessoal, então agora eu vou colocar aqui, já é o link do formulário que está aí. Se alguém está com os slides abertos, você pode clicar, tá? Aqui que é o link do formulário. Eu vou compartilhar com vocês o formulário. Aproveitem ali que tem um espaço, né, para vocês darem a opinião de vocês, tá? Para vocês avaliarem aí os encontros. Fala, Ana Luísa. Esse ainda não é o Rafa, tá, Diogo? Perdão, Diego. Eu vou deixar o primeiro form, serão uns 3 minutinhos, aí eu já coloco o Rafa, tá bom? Fala, Ana Luísa. Professora, desculpe, eu acabei de perder o sinal da internet aqui em casa. Então, não sei se eu vou conseguir ficar até o final da aula. Tá certo. Ó, tô colocando ali, o link está nos slides, tá? Então, qualquer coisa, depois eu te mando o link do Rafa. Qualquer Obrigada. coisa. Meus queridos, vão dando um okzinho aí, nossa turma é NY. Vão dando um okzinho, vou colocar aqui no chat também, tá? Tá ali no slide, mas vou colocar aqui no chat. Vão dando um okzinho aí que vocês estão terminando, que daí eu já coloco o Rafa para vocês, tá? Professora, eu não entendi ainda. Esse link que você colocou é para a gente colocar onde? Então, para vocês responderem o Forms, aquele formulário lá, que é aquela avaliação do encontro, tá, Conceição? Ana Luísa, você ainda quer falar? Ou... Não. É que aí foi para o tranquilo. celular, aqui fica difícil. Deixa eu Tranquilo, tirar aqui. tranquilo. Não, pode deixar, não, sim, não tem problema. A nossa turma, professora, não é J1? Não, é a NY. Deixa eu conferir aqui. NY. Noite e a turma Y. Sempre a letra ali, gente, se é de manhã, se é manhã, noite ou tarde, sabe? Aí o N de noite e o Y. O J1, viu, Mari? Acho que é a jornada, né? Jornada 1. Muito bem. Então, pessoal, vou colocar o RAF e vou abrir aqui também para vocês verem, tá? Parar aqui de apresentar outra coisa. É bem tranquilo, tá, gente? Então, ó, coloquei aqui o link para vocês do RAF. Também vou entrar porque eu... Oxi, tá Professora, teria dando... como responder depois? Porque a internet aqui está oscilando muito. Pode ser? Não tem problema, Ana Luísa? Depois eu envio para você, tá? Desculpe, professora, muito obrigada.
Imagina, depois eu envio para você no seu WhatsApp, tá bom? Pode ser? Sim. Normal, acontece mesmo. Gente, o meu tá dando que a página não existe. Professor, o meu Vocês estão também. conseguindo acessar? Ué, O meu também vou fala que não mandar. existe. Deu erro Lá 404. em cima, prof, na parte de Pois cima. é. Peraí, gente, que eu vou. Tem que ir lá Vamos olhar nossos. iniciar lá, ó, iniciar rápido. Mesmo dando. Mas não era assim que estava sendo aberto. Acho que eles acabaram mudando e mudou alguma coisinha. Peraí, que eu vou Abrir. olhar aqui de novo. Eu não posso. Deixa eu ver, pessoal. Pegar aqui o formulário Google, vou pegar, tô colocando de novo os slides, ó, coloquei, tá bem, tá. Deu Ah, certo gente, mesmo. vão acessar a página inicial do site, tá? Deu certo, Eu vou professora. mandar uma foto já aqui. Qualquer dúvida, estou aqui, tá, gente? Eles colocaram, eles, acho que colocaram uma parte de orientação, gente, e aí por isso que ficou assim. Pois é, deixa eu olhar orientações para o. Acesse seu RAF aqui. Clica aqui, ó. Acesse seu RAF aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. É isso que eu ia falar, professora. Daí dá certinho. Ó. Acesse seu RAF aqui, tá, pessoal? É que até as turmas de ontem, ele já entrava direto. Então, clica aqui, ó, no verdinho. Acesse seu RAF aqui. Eu vou acessar, vou mostrar para vocês como é que vai ser. Isso. Ontem já entrava direto nessa página, agora está entrando numa página diferente, tá? Aí está verificando acesso, ó. E como a professora de vocês também faz formador, aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o meu hoje, de manhã, que eu fiz o curso, fiz o encontro. E aqui, Aí tem que tá achar bom? tudo. Isso, aí vocês vão acessar Clima Escolar, o RAF número 1, tá? Que é o único que vai estar assim, ó, abertinho para vocês, ó. Que vocês vão clicar, tá? Os demais estarão bloqueados. Mas vai falar se a gente não é robô e não vai abrir mais nada, professora. Oi? Vai estar escrito lá, não sou robô. Você clica lá e não abre mais nada. Será que não é o seu. Educador diante da vida Vê os seus cookies. Vê os seus cookies se não você não está ativado ali. Vê se não está ativado os seus cookies. Daí eu vou pedir para você compartilhar a tela para eu te ajudar. Eu vou até parar o compartilhamento aqui. Conseguiu, Conceição?
Não estou A Valéria. conseguindo. Ele entra lá como não sou robô, eu clico nisso e não aparece Tá, mais nada. compartilha sua tela aqui para mim, por favor. Aí agora, Conceição, clica ali, ó. Deixa eu ver aqui. Clique em acessar a página inicial, no azulzinho. Eu Acessar a página eu inicial do posso ficar site, aqui. isso. Ó, ele não Fecha vai. a sua câmera que a tua internet está bem ruim, assim, senão eu não consigo te ouvir. Isso. Clica, fecha. Você está com algumas outras abas abertas no computador? Fecha todas elas, deixa só do curso. Agora acessa a página inicial do site. Isso, acesse seu RAF aqui, no verdinho. Você tá vendo? Vai lá, acesse seu RAF aqui. Já acessei. Deu? Aí abriu essa página aqui, você tá vendo? Explicando como é que faz. Acho que não. Tá, clicou aqui no verde, acesse seu RAF? Sim. Clica nessa parte verde, ele abre. Espera aí. Ah, tá, você não tá com o seu e-mail, ó. Você não tá com o seu e-mail do Google, do @escola, acho que você está acessando com algum outro e-mail, ó. Tá dizendo ali, ó, verificar endereço de e-mail, tá? A gente precisa entrar com @escola. Não, mas eu estou com a escola. Mas na hora de. Tá. Entra nessa parte verde aqui, ó. Acesse seu RAF aqui. Isso aí, viu? Deu certo. Verificando acesso. Aí, ó, eu ponho acessar. Ó, e volta para cá de novo. Ah, tá. Tá. Clica ali, não sou robô. De novo, ó. Tá. Vai ali, travou o clique aqui. Travou o clique aqui. Vê se aparece ali para você, vai. Isso. Validando e-mail, acesso negado. Será que você não está com algum outro e-mail negado? Não, eu não. Espera aí, deixa eu Mas ver. assim, ó. Vê se você. Vê se às vezes fica o outro e-mail nosso pessoal logado no nosso computador, alguma coisa assim. Eu não logo outro, professora. Pois é, mandei para. Outro. Só nele, ó. Eu tô nele, ó. Uhum. Eu mandei para a página ali, página, perdão, para o WhatsApp da tutoria agora já. Tirei foto e mandei. Então, ó, eu tô com o meu e-mail logado, eu só logo ele, do @escola. O seu @escola, né? É. Bom, então, eu vou fazer assim, eu vou passar o seu caso, tá? Ele vai ficar aberto, você não vai ser prejudicada, e eu vou passar o seu caso escolar, tá? Para tutoria. Ó, a Valéria também não conseguiu. O Thiago respondeu. Gente, dê uma olhada nos então, uma guia anônima. Abrir com a guia anônima, aqui no cantinho, ó. Pronto. Oi.
Você vai deixar esse link lá no mural do Clés ou não? Eu mando depois para você pelo WhatsApp, tá? Mas, gente, tentem pela guia anônima agora, para ver se vocês conseguem. Tem gente com o microfone aberto, está dando microfonia. Tá, peraí, deixa eu ver. Pronto. Conceição, tenta entrar na guia anônima, tá? Ó, nos 3 pontinhos ali do lado do e-mail de vocês, na parte direita da tela, onde geralmente fica o ícone do e-mail que a gente está logado, entra ali, ó, nova janela, navegação anônima, e tenta abrir lá, tá? E aí, gente, para os demais que conseguiram, eu vou fazer já a chamada, tá bom? Entrar aqui. Prof, consegue mandar aqui o link que é para colar lá no relato? Esse link não. O que você vai colar no relato é o link dos slides, escrever na frente, meditação guiada, que foi a nossa atividade na prática hoje, tá? Pode mandar esse link? Não, meu querido, o link dos slides. Os slides que estão lá no Classroom. Esse link não, tá? O link do RAF, não. O link do Google Forms, não. O que vai ser o link lá no caderno de implementação? O link dos slides que está no Classroom. Aí você coloca na frente, vivência, meditação guiada. Escreve na frente, tá bom? Tá. Esse link você não tem aí, então, é isso? O link dos slides? É. Eu coloco aqui, eu tô com o Classroom de vocês aberto, já ponho, eu coloco aqui para você. Eu coloquei aqui agora, professora. Ah, obrigada, gente, obrigada. É aquele que eu sempre coloco ali, tá? Então, meus queridos, eu vou fazer a chamada e daí eu vou ver se o pessoal aqui já foi me respondendo pelo WhatsApp. Adonis. Presente. Adonis está aí. Adriana. Levantou a mão. Ana Luísa. Presente. Ana Maria. Presente. Ana Paula. Presente. Cláudio. Conceição. Presente. Professor, não consegui fazer nada, tá? Nem não o consegui Forms? entrar. Tá. Eu vou ver aqui, já vou conversar com eles aqui, tá? Pelo retorno deles. Não consegui fazer. Denise. Tá. Denise. E aí? Denise tá aí. Diego. Eu. Helenita. Aqui, prof. Frank. Estou aqui. Janete. Lídia. Rosana. Presente. Silmara. Presente. Tiago. Presente, prof. Valéria. Presente. Vilma. Presente. Vilmar. E Lindiceia. Presente, professora. Muito bem. Pessoal, então assim, ó, quem já conseguiu fazer o RAF, tá? E já conseguiu responder o Forms, muito obrigada. Nos vemos no próximo encontro. E eu vou olhar aqui, vou conversar com o pessoal aqui do clima escolar
para ver se eu atendo já a Valéria. Não sei se a Valéria ficou, a Conceição. Estou A aqui, foto, prof, mas eu prefiro que você mande o link lá para mim. Agora eu tenho foto, compromisso. foto Sim, da manda turma sim. linda. Ah, Foto nossa gente, linda. pois é, a gente não tem tirado porque. Peraí, deixa eu ver aqui. Porque, como tem agora inicial, mas eu vou tirar, tá? Que vocês é a única turma que me pede esse print. Mas tá certo? Vamos lá, passando perfume. Deixa eu colocar aqui, meu Deus, até o botão sumiu. Lembra que eu te falei para vocês que o computador que eu comprei do Paraguai? Aqui, achei. A tela inteira, perfeito. O Muito professora bem. Karina, o link, eu acho que eu me perdi aqui. Esse link do slide eu tenho que postar em qual atividade? Eu vou colocar para vocês aqui, tá? Para vocês olharem. Daí é bom que vocês já olhem. O Prof. link, ó. Karina, eu mandei o Oi. RAF, mas não apareceu nada, assim, se foi enviado, tipo, ficou uma tela branca, assim. Não apareceu nada. Aí tu sobe, aí aparece lá em cima a resposta, porque quando você envia, ele rolou a página, ele não volta, sabe? Mas Ah, tenta entendi. responder de novo, Adonis, e se ele não aceitar, é porque deu certo. Tá, obrigada. De nada. Agora Gente, apareceu, então, a ó, sua resposta foi registrada. perfeito. Aqui é atividade 2, tá, pessoal? Aí é o nosso caderno, né, que vocês têm. Vou abrir aqui o nosso caderno. E aí, pessoal, aqui tem as guias, né? Como se fossem as páginas do nosso caderno. Aí vocês clicam ali, registro na prática. Então, Ana Maria, ó, na reunião de número 2, a nossa atividade prática foi a meditação. Então, como que nós vamos fazer o registro? Nós vamos colar o link dos slides, tá? Que tá lá no seu mural, no mural, ou teve uma colega que postou aqui. Aí na frente você vai digitar vivência, meditação guiada, tá? É bem tranquilo esse aqui, tá bom? Porque não tem ali uma atividade para gerar um link, tá, gente? Então eu vou olhar agora, pode falar, Ana Luísa? Professora, não seria mais viável postar lá no mural do Class o link dos slides, o link do forms que a gente tem que responder e o link do RAF para responder, porque no meu caso aqui eu estou super perdida. Tá, ó, o link dos slides eu sempre posto no dia da reunião, tá? Sim. Eu vou perguntar para eles se dá para postar o link do RAF lá, tá bom? Ou a senhora envia o do RAF pelo WhatsApp, mas aí a gente entra em contato com a senhora enviando o número do WhatsApp? Como que funciona? Não, gente, eu acho que não tem problema enviar, eu já vou enviar no grupo do WhatsApp para nós, né? É que eles não falaram nada, mas eu vou colocar no grupo do WhatsApp, porque é um RAF, é da sede, né? Eu vou enviar no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá. E como é que eu faço? Tchau, tchau, até a próxima. Para verificar Tchau, se gente, até meu a nome próxima. consta lá. Mas esse grupo, ele já está para todos? Eu coloquei no mural da turma o link para você entrar. Lá no mural, sim. tem um link. Certo, certo. Obrigada, professora, obrigada. Professora Karina. Oi. Agora nós vamos entrar em atividade avaliativa 1 ou na 2 para preencher? O caderno é a 2. É a 2. O RAF é a 1, tá? Então, mas o RAF eu já preenchi pelo link, então não tenho que fazer mais nada. Nada, mais nada. Eu só preencho a 2 agora. Beleza, obrigada. De nada. O prof, deixa eu fazer uma perguntinha também. Sobre o preenchimento do caderno. A gente não pode só copiar e colar a página do slide que foi feito a vivência lá no caderno. Porque eu... Eles pedem link, né? Eles pedem link. É melhor colocar o link, né? Beleza. Tchau, até mais. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais, até a semana que vem. Boa noite, boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigada pela aula. De nada, gente.
Eu estou totalmente perdida. Eu não consegui entrar nem no caderno para pôr o link, se você quer saber. Digitou, já está salvo, né, Karina? Boa noite, tá? Isso. Boa noite. Conceição, o seu caderno está lá no Classroom. Você olhou lá? Eu entrei lá no Classroom e daí Isso. deixa eu tentar de novo, mas eu não estou conseguindo entrar nem nele. Está lá, atividade avaliativa 2, não é? Isso. Então, eu entro na atividade avaliativa 2, mas não abre essa página que abriu no seu aí. Mas então, apresenta para mim, então, por favor. Apresenta aqui para mim. Peraí. Agora, eu já fiquei nervosa agora, viu? Engraçado que eu achei que ia dar isso no meu hoje. Está apresentando para você? Pode apresentar. Não está apresentando? Não. Ué. Não tá apresentando, não. E agora? Agora sim. Agora vamos ver o que você está apresentando aqui. Ah, deixa eu só parar a gravação, então, só um pouquinho. Pronto. Ô, Valéria, só vou parar a gravação, tá? Fui parar a gravação, acabei saindo.